Médium, capítulo 20, influência moral do médium, questões diversas, dissertação de um espírito sobre a influência moral. Questão 226. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. 2. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, pois, não é o privilégio dos homens de bem. E porque se veem pessoas indignas, que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Resposta: todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Podereis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que delas se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhes coloca nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. 3. Os médiuns que fazem mau uso de sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem, ou que não a aproveitam para a sua instrução, disso sofrerão as consequências. Se a usam mal, serão duplamente punidos, porque têm um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. 4. Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre um mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Sim, e essa finalidade é a de esclarecê-lo sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a um outro da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição e por interesse, ou há comprometendo
por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Nota: os espíritos empregam frequentemente cautelas em suas lições, dando-as de um modo de indireto para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitam. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que se lhe coloca sobre os olhos. Bem mais, se o Espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, elas se irritam e tratam o Espírito de mentiroso ou gracejador. E isso só prova que o Espírito tem razão. Quinta, nas lições que são ditadas ao Espírito de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outra? Frequentemente, esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir, senão por intermédio desse meio, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio. Não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias, mas admitais, por certo, que virá o tempo no qual os bons médios serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Sexta, uma vez que as qualidades morais do meio afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médio dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Conheceis todos os excessos de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Sétimo, porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande força como médium e que poderiam fazer muito de bem sejam os instrumentos do erro, tratam de influenciá-las, mas quando se deixam conduzir por um mau caminho, deixam-las ir. Por isso, delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Oitavo, é absolutamente impossível ter boas comunicações através de um médium imperfeito? Um médium imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade. Os bons espíritos podem dele servir-se na falta de outro, em uma circunstância particular, mas isso não é sempre senão
momentaneamente, porque desde que encontre um que melhor lhes convenha, lhe dão a preferência. Nota. Há a se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, quaisquer que sejam as suas faculdades, nada têm a lamentar. Não há. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estareis nela. Dizei, pois, bom médium. E isso já é muito. Porque são muito raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado, o menos frequentemente. Décima. Se não simpatiza senão com os bons espíritos, como pode permitir que seja enganado? Os bons espíritos o permitem, algumas vezes, com os melhores médios, para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso, porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão que produz belas músicas, girando a manivela do seu instrumento. 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue, pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. 12. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega, pura senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que considerais como sendo a personificação do bem não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que querem se iluminar, se despojem de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será
melhor prova de sua sinceridade, e esta condição cada um pode alcançar. Correção quarta: há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem, e esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros, da caridade. E que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Nota: e frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso, ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. Quinta: nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo, para a instrução de outrem. Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante, como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. 2. Correção nona: qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado.